Quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou muito contente de estar aqui novamente, dessa maneira, sem costela quebrada. Amém. Graças a Deus já me recuperei do acidente, né? Tenho só uma marquinha aqui, mas nada que uma maquiagem não cubra. Mas graças a Deus o Senhor tem cuidado de mim Amém. esses 2 meses, né? Praticamente 3 meses, faz em novembro. E eu estou mesmo assim muito feliz da restauração que o Senhor tem me dado. E foi um privilégio da parte do pastor, da nossa missionária ali, do nosso irmão, estar nos convidando, me convidando, né, para estar trazendo aqui a palavra. Desde já, eu sei que o tema é capítulo 6, versículo 8, que diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus, né? Eu trabalho com esposo, não trabalho muito com Bíblia, não. Sempre que eu faço um trabalho, eu tenho que marcar no papel, porque se eu não faço, eu esqueço. Mas eu falei: Deus ainda vai me dar uma mente ainda que eu vou poder pregar só, né, na memória, né? Então tudo que eu faço, eu escrevo para não esquecer. Amém? Amém. Então nós vamos entrar na palavra. Missionário, né? Missão está no coração de Deus. E muito bonitas palavras que eu ouvi aqui do pastor, né? De falar sobre esse país, né? Que está tão carente, não só de alimento, mas carente de Jesus, né? Carente da palavra, sedento de alguém que está levando uma mensagem, uma palavra de Deus, né? Eu, por acaso, eu amo esse trabalho. Trabalho de evangelismo, trabalho de missionária comigo mesmo. Às vezes a minha igreja lá aqui no Montijo está em festa, eu nem dou as caras lá. É festa da pizza para arrecadar dinheiro, amém, glória a Deus. Mas quando fala é missão, é oração, é jejum, eu estou lá. Amo esse trabalho de missão. E quero entrar aqui num tema que Deus colocou no meu coração, não fugindo do tema que a igreja colocou em Isaías, né? Ombros que sustentam a obra de Deus. Esse foi um tema que o Senhor me colocou diante dessa palavra. A quem enviarei? E ele diz assim: envia-me a mim, né? O profeta Isaías, né? Diz a palavra do Senhor assim, que o rei Uzias morreu. E quando ele morreu, ele começou a enxergar a Deus. E às vezes tem coisas na nossa vida que tem que morrer para a gente começar a enxergar o outro lado, né? E ele diz assim: envia-me a mim. Quando saiu todo o pecado, toda a contaminação que estava na vida dele, então ele diz: eis-me aqui, né? Porque a obra de Deus também não se faz relaxadamente, a obra de Deus se faz com excelência. Amém, tudo que nós fazemos para Deus é com excelência. Amém, Jesus. E às vezes nós queremos fazer as coisas de Deus de qualquer maneira, né? Então cuidado como você quer fazer a obra do Senhor. Faça com excelência, faça com amor, faça com santidade. Vamos lá. Ombros que sustentam a obra. Em Números capítulo 7, versículo 9, diz assim: olha, porquanto o seu cargo estava o santuário, e os levavam aos ombros. Quando Deus, ele instituiu essa lei, né, de trazer o tabernáculo, quando eles arrumavam o tabernáculo no deserto, e depois tinha que desarrumar o tabernáculo, então a lei de Deus era que levassem aos ombros, né? E eu acho muito engraçado quando passa aquela parte de Davi, que quando sai lá a arca do Senhor, lá da terra dos filisteus, né, que veio num boi, e Davi naquela empolgação, naquela alegria, finalmente temos a presença de Deus, né? E aí vamos levar dentro daquele carro. E tá lá Uzias, né? E quando tropeça, aí o boi vem vindo. Quando tem uma pedra, o boi tropeça, as rodas encalha e a arca, né, lógico que ia cair. No que cai, ele vai lá e põe a mão, né? Ele põe a mão e Deus, mata aquele homem na hora. Então alguém fala assim: olha, porque ele tocou na arca. Não, Deus não matou ele porque ele tocou na arca. É porque ele infringiu uma lei do Senhor. Porque a obra do Senhor é para ser carregada no ombro, né?
Então ele morreu por causa disso. Então nós temos que fazer as coisas de Deus com excelência. Se Deus deu uma ordem, se Deus colocou uma lei, instituiu uma lei, então vamos cumprir ela como se deve ser, amém? Igreja é plantar na vida de alguém. E bem faz o pastor está dizendo aqui, que plantar na vida de alguém dá trabalho. E regar principalmente, bem sei eu disso. Hoje eu quero falar sobre o trabalho espiritual. Existem 3 formas de trabalho espiritual. Existe ir, sustentar e orar. A igreja ela tem que ter essas 3 coisas para a obra missionária. Ir, sustentar e orar. Eu não sei que parte que você está fazendo, mas essas 3 partes nos cabe a igreja, né? Ir, sustentar e orar. Aleluia. Essa mensagem de Deus é o clamor dessa última hora do avivamento. Deus está falando para a igreja assim: dai-me o teu ombro. 2 Timóteo capítulo 16 diz assim, olha, quando nós vemos assim, as pessoas às vezes se sentem muito sozinhos, igual esse pastor estava falando, nosso pastor estava dizendo, né, que enviaram aqueles missionários, né, para uma agência, e eles se sentiram só e abandonado. E às vezes nós, missionários, também nos sentimos abandonados, nos sentimos esquecidos. Eu estava lendo a carta de Paulo, do apóstolo Paulo, e ele, já no finalzinho, você vê as cartas dele é uma carta de tristeza, uma carta, ele já está velho, cansado. Eu imagino quantas frustrações Paulo teve como pastor, né, como missionário. E ele manda uma carta, né, para os amigos, acreditando, né, confiando, precisando. Olha, venha para cá assistir a minha última defesa, venha me ajudar. Se não puder me ajudar, pelo menos me dá um abraço. E a Bíblia diz que ninguém apareceu, mas ele diz: Deus assistiu a minha defesa. Aleluia. Então tem momentos que nós temos que só contar com Deus mesmo. Aleluia. Porque as pessoas que você conta, que você acha que vai dar do teu lado, eles desaparecem. Aleluia, Deus. Desaparece completamente. O pastor está aqui, tem um monte de pessoas aqui, ele está pedindo, ele está apelando. Gente, vamos orar. Cadê a igreja que ora? Cadê a igreja que jejua? Cadê a igreja que consagra? E muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Mas ele falou assim: e Deus me assistiu. Ele morreu, mas Deus assistiu. Jesus foi a defesa de Paulo. Que tipo de ombros Deus está procurando? Quais são os ombros que têm sustentado a obra de Deus ao longo dos anos? Eu coloquei alguns ombros aqui que hoje Deus está procurando, que são ombros de integridade, ombros de fidelidade. Eu não vou dizer uma igreja, eu fui a uma igreja que entrou uma mulher lá, mas pensa numa mulher cheia de demônio, mas cheia de demônio mesmo. A mulher tinha legiões de demônio, ela perturbava o culto, ela falava alto, o pastor passava perto na mão dela, né? E ele pegou e falou assim: missionária, se você vê que ela está te atrapalhando muito, você não liga não, né? E eu fiquei assim olhando para aquela mulher, realmente me deu pena, né? Porque às vezes uma pessoa chega na nossa igreja de uma maneira assim, e às vezes nós pedimos almas para Jesus: Senhor, manda alma, Senhor, manda alma na igreja. Mas nós queremos o quê? Que eles entram por aquela porta todo certinho, bonitinho, que aceita Jesus, se batiza e já seja membro. Eu me lembro quando eu pastoreei a igreja, pastor, eu estava orando para Deus mandar alma para a igreja. Jesus, manda alma, manda alma. E um belo dia entra um homem assim, ó. Aí eu olhei aquele bêbado cruzando as pernas, eu falei: Deus, ele vai estragar meu culto. Jesus disse: minha filha, é uma alma naquele corpinho. Aleluia, Deus. Amém. Né? Em nome de Jesus. Então o primeiro amor que nós temos, amor de ter amor às almas, porque ser missionário sem amar, esse foi o íntimo de Jesus, né? Jesus, ele veio por amor. Deus. Ele não veio para nos dar carro, ele não veio nos dar para nada, ele veio para nos amar. Foi por amor que Jesus Aleluia. veio. E mesmo porque ele nos perdoou primeiro, então nós temos que aprender a amar, nós temos que saber a perdoar o nosso irmão, né? E quando entrar esse tipo de pessoas, nós sabemos abraçar, orar. Eu me lembro de uma situação que quando eu estava pastoreando a igreja, vi uma moça na minha igreja e de repente ela sumiu. E eu perguntei: mas cadê fulana? Aí o marido dela disse que bate nela, vai espancar ela se ela aparecer aqui. Eu falei: epa, pera lá.
Então a história agora é eu e ele, não é mais com ela. E eu falei, não vou aceitar que Satanás faz isso não, ué. Que é isso? Onde é que está minha autoridade de pastora? Em nome de Jesus. Bati meu joelho 15 dias, fiz um propósito de campanha de 15 dias de jejum e oração de madrugada, em cima daquele moço. Falei, Senhor, Em nome de Jesus. liberta aquele jovem, porque eu quero aquela família inteira aqui dentro da igreja. Amém, Jesus. E com 15 dias, eu liguei para a casa dela. E quem atendeu foi ele. E eu disse, alô? E ele, alô? Quem fala? Ah, é o André. Eu falei, olha, é com você mesmo que eu quero falar. Né? E eu conversei com ele me atendeu muito bem. Eu falei, eu queria marcar um culto na tua casa. Não, minha porta está aberta para a senhora. Aleluia, Deus. E quando foi mais um tempo, aquele moço aceitou Jesus e foi para o batismo. Eu quero dizer para a igreja, quem já jejuou para ganhar almas para Jesus aqui nessa igreja? Aleluia. Não levanta a mão. Alguém de vocês já pegaram uma alma para dizer, olha, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou pagar o preço para aquela vida até ela se converter? Não me responda. Mas se você nunca fez isso, então na hora de você começar a fazer. Esse é o verdadeiro amor. Nós preocuparmos com as nossas vidas, né? Que estão morrendo. Muitas vezes tem gente morrendo dentro do seu trabalho e você não fala da palavra de Deus. Oh, Deus. Muitas vezes você entra dentro do outro carro todo dia com alguém que você conhece e senta com ele, mas você nem não sabe nem que você é evangélico. Né? Eu tenho um amigo meu que ele estava lá em Coimbra e de repente ele pegou e foi fazer um trabalho onde já tinha um irmão que estava fazendo. E quando ele foi falar de Jesus, ele falou assim, não, mas aquele moço também, ele é da sua igreja, mas ele nunca me falou de Jesus. Eu falei, então, que tipo de evangelho que nós estamos vivendo? Mas é normal, sabe por quê? Porque a Bíblia falou que o amor de muitos se esfriaria nesses tempos. Haveria escândalos. Hoje as pessoas é cada um para si, Deus para todos, não está se preocupando. Não quer saber se o irmão está indo para o céu, se está indo para o inferno. Não quer saber se aquele está chorando, se está rindo. Como diz meu pastor, é melhor sorrir com aqueles que sorriam ou chorar com aqueles que choram. Muitos estão sorrindo com aqueles que choram e outros estão chorando com aqueles que sorriem dentro da igreja. Deus. E nós estamos aqui clamando pela vida missionária, né? Então, ombros de integridade e ombro de fidelidade. Eu fui encontrar esse ombro de fidelidade dentro de quem? De Daniel, capítulo 6, versículo 4. Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Ele se colocava 3 vezes ao dia. E bem sabemos que ele era perseguido por aqueles demônios, né? E como ele era posto lá, o rei adorava, gostava demais de Daniel, com inveja de Daniel, sabendo que Daniel já orava 3 vezes ao dia, ele foi lá, rei, coloca aí 30 dias, toda petição tem que ser por rei. Se não for, cova dos leões. Oh, o rei até gostou, pá, assinou. Daí tá Daniel, vou lá adorar meu Deus. Ele não se deixou intimidar por esse edito. E está lá Daniel, daqui a pouco, olha Daniel, olha rei, você não falou que toda a petição era somente para o Senhor? Olha Daniel, está orando 3 vezes para o Deus dele. Vai Daniel para a cova dos leões. E Daniel falou assim, eu vou para a cova dos leões. Aleluia. Eu vou para a cova dos ursos, das cobras, seja lá o que for, mas eu não vou negar o meu Deus. Aleluia, eu não vou me contaminar com nada desse manjar de rei. Eu não vou me prostrar diante de rei nenhum, porque o meu único Deus é o Deus de Israel. Aleluia. Eu quero dizer nessa noite que Deus que você tem adorado. Deus. Será que você não tem se contaminado? Hoje nós nos vendemos o nosso evangelho, trocamos a nossa vida espiritual por tão pouco. E Daniel não, ele manteve os seus ombros de integridade, de fidelidade a Deus. Não, meu Deus é esse, eu não troco, é esse que eu vou servir, é ele que eu vou continuar orando, eu vou para a cova. E lá vai Daniel para a cova. Irmão, leão gosta de carne. Mas quando no dia seguinte o rei, né, chegou lá, Daniel, né, com aquela vozinha triste que ele gostava de Daniel, Daniel, oh rei, Deus, ele não achou nada culpa em mim. Eu não achei, eu sou inocente. Eu sou inocente. Deus. E o Senhor também é. E sai Daniel dali. Mas sabe por quê, irmãos? Ombros de fidelidade a Deus. Jesus. Ombros fiéis. Ombros que não negam a Deus por nada. No nome de Jesus. Não troca a Deus por nada. Chega o dia de culto, o irmão tem que estar aqui no culto. É culto de oração, vamos orar. É para ir para o monte, vai orar. É para jejuar, vamos entrar aqui de manhã e vamos jejuar. Nós temos que ganhar almas para Jesus, porque Jesus está voltando.
Não há mais tempo para ficar brincando dentro da igreja. Não há mais tempo para pensar em duas coisas. Ou é mesmo o céu ou é mesmo o inferno. A Bíblia diz, ou seja quente ou seja gelado, porque os mornos eu vomitarei da minha boca. É tempo de nos santificar. É tempo de nos lapidar. E, Senhor, conserta a minha vida, porque eu quero ir morar no céu. Eu quero abraçar a causa daqueles que precisam. Aleluia, Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, Deus. É tempo de se levantar, igreja. Tem almas que estão morrendo e nós não estamos percebendo do nosso lado. Tá bem que vocês estão fazendo um trabalho lá na África, é lindo. Mas muitas vezes não fazemos nem o que está do nosso lado. Nem Deus. o nosso vizinho sabe que você é evangélica. Deus. Certo dia, em cima do terceiro, no segundo andar, no terceiro andar que eu moro no segundo, um dia eu estava ali cantando, sempre falando com Jesus, e Deus falou assim para mim, filha, canta um hino. Eu gosto muito de um hino da intercessão, chama-se Intercessão. E eu comecei a louvar aquele hino, e meu marido falou, epa, daqui a pouco os vizinhos, né, dava para escutar lá no corpo do bombeiro. E eu cantava alto, e Jesus falou, canta mais alto, canta mais alto, canta mais alto. E eu cantava. E quando eu terminei de cantar, Deus falou assim, agora você vai orar. E eu orava muito alto, eu falava, meu Deus do céu, mas que mistério é esse? E eu orava. E um belo dia, uma vizinha minha que engravidou, ela falou para mim assim, olha, eu preciso de uma pessoa para limpar os meus vidros. Eu falei, minha filha, eu limpo os teus vidros. Aí ela falou assim, mas quando é que você pode? Eu falei, a hora que você quiser. É só você me comunicar que eu limpo os seus vidros. E eu doidinha para falar de Jesus para ela. Chego na casa dela, começo a limpar e ela começou a me contar os problemas. Aí eu paro o meu trabalho e falei, não, minha senhora, vamos orar agora e repreender esse nome de Jesus. Ela estava grávida, a gravidez dela estava com risco. Eu falei, não, esse neném vai nascer no tempo certo, na hora certa de Deus. Nós vamos orar e repreender toda a recuperação agora, né? E depois ela pegou e contou um testemunho. Olha como é bom, irmãos, não perdemos tempo e ouvir a voz de Deus, estar sempre ligado. Amém. Ela falou assim, sabe, Vânia, um dia meu filho estava muito doente, nós já tínhamos levado ele no hospital, ele estava com muita febre, vomitava, e já tínhamos feito tudo o que tinha para fazer. E meu filho ficou em cima da cama, e vomitando e tendo febre, então eu agarrei na mão do meu marido e fiquei ali olhando. Eu pus sal grosso na casa inteira, eu pus arruda na casa inteira, irmãos, e eu fiquei com dó dela, sabe por quê? Eu não posso ignorar uma mulher dessa, porque ela estava buscando fé, porque ninguém apresentou Jesus para ela. Ninguém falou para ela que Jesus salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Ela estava buscando fé. E naquele momento ela falou assim, irmã, Vânia, de repente eu vi você cantando e eu agarrei na mão do meu marido e pus o meu ouvido para ouvir o que você estava cantando. E de repente você foi orar. Eu comecei a me agarrar naquela oração junto com o meu marido. E quando nós demos por conta, o meu filho estava dormindo. Amém. E eu disse para o meu marido, você entendeu? Aleluia, e essa mulher falou assim, eu quero aceitar esse Jesus. Aleluia, eu quero aceitar esse Jesus. Amém, irmãos, Deus. A igreja tem que fazer a diferença. Aleluia, Deus. É esse o papel da igreja, nós temos que fazer a diferença. Custe o que custar. Eu pegava o barco para ir trabalhar, as pessoas quando me viam já falavam, já vem a missionária. Sentava perto de mim, abria uma brechinha, toma Jesus Cristo. Saía dentro, pegava o elétrico, alguém falava, toma Jesus Cristo. E aí a palavra de Deus, ela vai semeando e ela vai frutificar e ela vai dar fruto. Mas a igreja tem que fazer o papel dela porque Jesus está voltando. Aleluia, Deus. Vamos outro tipo de ombros que Deus está procurando. Ombros de santidade. Aleluia. Deus está procurando homens e mulheres com ombros de santidade. Sem o Espírito Santo de Deus, são homens naturais. Irmãos, o que é ombros de santidade? Santidade é o caráter de Deus. Sem santidade o cristão não verá a Deus. Sem santidade não há poder. Sem santidade não há autoridade de Deus. Sem santidade o cristão não virá a Deus. Quantos vão ficar quando Jesus voltar e vai falar, Senhor, eu preguei no teu nome, eu cantei no conjunto dos levitas no teu nome, Senhor, eu expulsei demônio no teu nome, e ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu nunca te conheci. Já viu que coisa pesada? Em nome de Jesus. Falta o que? Santidade. Às vezes vemos igrejas que não têm poder
poder e autoridade. O diabo se iranda mesmo com força na igreja. Não há autoridade nenhuma. Eu me lembro certa vez que quando eu tenho exemplos, né, porque eu pastorei a igreja há muito tempo, eu tinha uma moça que congregava comigo e ela já era batizada. E ela estava morando junto, mas tanto evangelizar ela queria voltar a tomar Santa Ceia, queria reconciliar, nós queremos também, né? E toda vez que ela ia tomar a Santa Ceia, aquele bendito do namorado dela aparecia. E ela falou, então, Clenia, dessa vez, minha filha, apareceu meu namorado. Não deu. E ele veio, chavecou no meu orelha, beijinho pra lá, beijinho pra cá, ok, nós vamos dar um tempo. Vamos orar, Clenia. Chegou no segundo mês, então, Clenia, vamos voltar à Santa Ceia. Apareceu meu namorado. Falei, de novo? Aí daqui a pouco vai pro terceiro, eu com paciência. Chegou no terceiro mês, Clenia, agora você vai, né? Não deu. Ele apareceu. Falei, agora chega. Falei, Deus, se o Senhor é na minha vida, eu quero esse homem fora de Portugal, porque esse país é pequeno para nós dois. Em nome de Jesus, foi essa oração que eu fiz. Com uma semana ele foi deportado para o Brasil. Ele lutou para entrar aqui. Eu falei, ele pode entrar em qualquer país. Portugal não. Ela foi embora, mas foi embora casada com um homem de Deus. É assim que o crente tem que ter ombros de santidade. Aleluia, Deus. Porque sem nome de Jesus, Deus. Não há poder. Diabo se anda mesmo dentro da igreja. Nós temos que ter esse ombro de santidade. Todos temos que ter. Em nome de Jesus. Aleluia. Ombros de amor. Como eu comecei aqui a falar. Aleluia. É um ombro que está faltando dentro da igreja. Mas falta mesmo. Eu fiquei impactada quando chegou na minha casa essas irmãs abençoadas que eu nunca vi, nem mais gorda, nem mais magra, né? Mais irmão Marcos, mais aqui o nosso presbítero lá em casa. Amém. Fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus. Amém. Não que minha igreja não me desse atenção, né? Meu pastor foi lá, minha pastora também foi mais uma irmã, depois de mais 2 semanas foi mais 2. Mas eu vi pessoas que realmente não me conheciam. Aleluia. Que falou assim, não, eu vou na casa dessa irmã, dar uma palavra amiga, dar um abraço. E aquilo confortou tanto o meu coração. Amém. Porque nesse momento de angústia, né, no momento que eu fui atropelada, eu passei por uma fase terrível, né? Por mais que eu sou crente, mas eu sou mulher. Então abalou o meu emocional, abalou a minha vida espiritual, né? Abalou a minha cabeça. Eu fiquei perdida, não sabia o que pensar. Eu falei, meu Deus, eu não perguntei. Eu falei, por quê? Para quê, Senhor? O que o Senhor quer me mostrar com isso? Fiquei vulnerável. Eu tive traumas terríveis. E quando chegou aquela igreja, eu senti o abraço, eu senti o conforto, falta o amor. E dentro da Bíblia, nós vamos muito longe. Vamos na parábola do bom samaritano. A Bíblia diz que o sacerdote, né, que conhecia a lei de Deus, eles foram separados por Deus, né, para fazer as coisas de Deus. Só os sacerdotes, os levitas, poderiam estar no templo para fazer, para lavar, para limpar, para tirar, para sacrificar, para oferecer. Eles conheciam a lei de Deus. Aleluia, Senhor. A Bíblia diz que Samaria, que era um lugar violentíssimo. Todo mundo sabe que Samaria era um lugar violento. Ninguém gostava de Samaria. Havia um caminho que era violento. Tanto é que esse homem, quando ia passando, havia muitos ladrões, salteadores. Então esse caminho era um caminho violento. As pessoas passavam lá e passavam com medo. Quando Jesus esteve também lá com a mulher samaritana, Jesus poderia até ter um atalho, mas Jesus falou, é necessário que nós voltamos para Samaria. Samaria era um lugar perigoso. E passa aquele salteador, bateu naquele homem, espancou aquele homem, largou aquele homem lá. O que a Bíblia diz? Que o sacerdote olhou, não, deixa quieto. Isso não é conversa minha não, ele nem é de Israel. O povo não queria se contaminar, havia, né? Uma rixa entre os dois ali, porque o povo de Israel, os judeus achavam-se uma raça pura. Não. Olhou e falou, o quê? Nem quero saber, deixa quieto. Passa os levitas, que poderia estar lá abraçando a causa daquele pobre, daquele homem.
Nem pensar. De longe, não quero conversa. Deixa quieto, o homem está lá, né? Mais morto do que vivo. E aí vem o bom samaritano, que representa Jesus Cristo, que abraçou a causa daquele homem. Em nome de Jesus. Levou aquele homem para aquele lugar, né? E falou para ele: olha, cuida desse homem, hospitaleiro. Cuida desse homem, eu vou viajar, mas quando eu voltar, olha, o que ele gastar, eu pago. Ele simboliza na Bíblia o Espírito Santo de Deus, né? Que cuidou daquele homem. Então hoje, falta o amor dentro da igreja. Falta aqueles para abraçar a causa, né? Quantas vezes você teve alguém que falou: olha, meu marido vai me largar, minha vida está assim, meu esposo já me separou.